Olá, amigos e membros do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Se é a primeira vez que você nos visita, sinta-se acolhido com um forte abraço. Convidamos todos a clicar o seu like e a percorrerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muita atenção para vocês. Nesta publicação, queremos nos perguntar como podemos realmente saber que Timóteo foi ordenado sacerdote por São Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, encontraremos a resposta. É uma descrição bem sucinta, contudo, é uma das poucas descrições do sacerdócio no Novo Testamento. Ouçamos. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou, mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo por que estou sofrendo assim. Mas não me queixo, não. Sei em quem pus minha confiança, e estou certo de que é assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebeste de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Como vemos, a narrativa é curta, mas é muito importante na história da Igreja. Vejamos o que podemos compreender da passagem. Primeiro, quando Paulo diz a Timóteo para reavivar o dom de Deus que recebera, a palavra grega empregada para dom é carisma. Paulo usa o mesmo termo noutras de suas cartas para descrever dons, carismas espirituais particulares, dados por Deus a membros do corpo de Cristo. Em nosso caso de hoje, Deus concedeu a Timóteo esse carisma através de Paulo, quando este impôs as suas mãos sobre Timóteo. Não sabemos quando isto aconteceu. Nem Paulo explica explicitamente o significado dessa expressão imposição das mãos. Porém, podemos retornar ao Antigo Testamento, onde obteríamos algumas informações que nos levarão a deduzir algo sobre o contexto em que o fato aconteceu. No Antigo Testamento, uma pessoa podia impor as mãos na cabeça de outra para comunicar-lhe algum tipo de dom espiritual ou de bênção, ou para dar-lhe uma missão, um encargo específico. Um primeiro exemplo está no capítulo 48 do livro do Gênesis. Toda vez que Jacó impôs as mãos sobre Efraim ou Manassés, o fez para abençoar esses filhos com uma bênção paternal. Era uma bênção pela qual o pai invocava a bênção do próprio Deus sobre os descendentes. Um segundo exemplo encontramos no contexto da consagração, da ordenação dos levitas, aquela tribo de Israel encarregada da adoração, dos sacrifícios, do serviço litúrgico. O povo de Israel impunha as mãos sobre os levitas para separá-los para essa missão particular. A imposição das mãos ainda era um símbolo de sacrifício. Tendo recebido a consagração, os levitas agora impunham as mãos sobre os animais que iam ser sacrificados, como símbolo de que esses animais passavam a carregar os pecados do povo, razão por que iriam ser oferecidos em sacrifício no altar. Assim, tanto pessoas como os levitas, quanto animais, eram objeto de imposição das mãos quando iam ser separados para Deus.
E ainda no livro dos Números, no capítulo 27, vemos um exemplo em que Moisés impõe as mãos sobre Josué para consagrá-lo como seu sucessor, para ser o líder das 12 tribos de Israel. Entre os séculos III e I a.C., os rabinos utilizavam essa expressão, imposição das mãos, semicá em hebraico, para descrever a ordenação dos rabinos como mestres, com autoridade para o povo israelita. Com esse contexto, quando lemos o capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, parece bem claro que Paulo não está apenas abençoando Timóteo, mas consagrando-o para ser um ministro, ordenando-o para ser um líder na igreja primitiva. Além disso, se formos à primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, uma passagem que está em paralelo com a nossa de hoje, Paulo refere o mesmo evento com as mesmas palavras. Ali lemos o seguinte: enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Em grego, os anciãos que Paulo refere aqui são designados presbiterion, em português, presbíteros. Seriam os presbíteros, entre eles Paulo, que ordenaram Timóteo, impondo-lhe as mãos para torná-lo um presbítero como eles. E qual era a autoridade do presbítero, do ancião? Era ordenado para ler publicamente a Escritura, pregar o Evangelho, ensinar, etc. Então, embora Paulo só use a expressão imposição das mãos, ele está se referindo ao sacramento da ordem, o presbiterado, dado por Jesus aos apóstolos na última ceia, e por estes a outros que eles prepararam e ordenaram para sucedê-los na missão. Em nossa linguagem atual, Paulo e os demais anciãos ordenaram Timóteo para o sacerdócio ministerial. Porque já na época em que os apóstolos viviam, eles tomaram as providências para designar outros líderes, outros ministros do Senhor, com a mesma autoridade que eles. E assim providenciaram também com relação a outros ofícios na igreja. É o que descreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos estão lendo as Escrituras, pregando e ensinando, e têm muitas outras atribuições e obrigações, como cuidar das viúvas, por exemplo, e não estão conseguindo dar conta. Por isso, inspirados pelo Espírito Santo, designam 7 homens para exercer a missão da caridade, que foram chamados diáconos ou servidores, a mesma missão que o diácono tem ainda hoje. Com isso, os apóstolos puderam se concentrar mais no ensino e na pregação, bem como na fração do pão, como era chamada a missa. Então agora compreendemos como Timóteo foi ordenado sacerdote por Paulo. Paulo ainda ordenou Tito, a quem escreveu uma carta que temos no Novo Testamento, e muitos outros. Com isto em mente, percebemos que Paulo ordenara Timóteo presbítero, membro do Conselho dos Anciãos, e agora escreve uma segunda carta a ele, para encorajá-lo e lembrá-lo de reavivar o dom recebido. Como se Paulo estivesse dizendo: quando impus minhas mãos sobre ti, não apenas foste designado publicamente um ministro da igreja, mas recebeste um carisma, um dom do Espírito Santo, um poder sobrenatural para te capacitar para a missão, para que não tenhas um espírito de timidez, mas de poder, amor e autodomínio. Por isso, reacende o dom em ti e testemunha sem vergonha alguma o Senhor. Nem te envergonhes de eu, Paulo, ser um prisioneiro em Roma. Participa com a tua parte de sofrimento pelo Evangelho. Quem sabe Timóteo estivesse passando por perseguições, oposições, ficando tentado pelo medo.
Esses eram e ainda são desafios de todo sacerdote, de todo líder na igreja. E é da natureza humana procurar evitar dificuldades, tomar o caminho menos íngreme. Paulo estimula Timóteo a não se deixar levar, porque nele há um dom recebido justamente para enfrentar tudo isso. Todo cristão participa dos sofrimentos de Cristo na vida, mas especialmente os que foram consagrados para ser os ministros do Senhor, que vão imitá-lo de uma maneira especial, única, própria da missão que assumiram livremente. Paulo exorta a Timóteo a guardar a verdade que o Espírito Santo, que habita nele, revelou. Essa verdade é que Paulo chama o depósito da fé, o precioso depósito. Percebemos então um pouco da teologia de Paulo. O presbítero, para ele, não é apenas um membro de um conselho de bons mestres ou anciãos, escolhidos por suas virtudes para guiar os cristãos. O presbítero é um homem animado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, para a missão da pregação, do anúncio do Evangelho, a Boa Nova de Jesus Cristo, e para a celebração dos sacramentos. E também para sofrer pelo Evangelho, como parte de sua configuração a Cristo, o bom pastor, o verdadeiro pastor e cabeça da igreja, seu corpo. Aqui vemos como Paulo não apenas vivia a sua identidade apostólica, de pregador, fundador de comunidades eclesiais, sacerdote, enfim, mas também a missão pastoral que integra o sacerdócio. Nas suas cartas, ele está pastoreando Timóteo, como um presbítero mais jovem que está enfrentando dificuldades e que precisa buscar as graças inerentes à sua ordenação para viver o carisma do Espírito Santo que está nele, com poder e testemunho. Ambrósio de Milão, um de seus discípulos, que os estudiosos chamaram Ambrosiaster, escreveu sobre essa nossa passagem entre os séculos IV e V depois de Cristo, e ele testemunha o ensinamento da igreja primitiva sobre a passagem. Explica que Paulo insta Timóteo a nutrir seu espírito com fortaleza, alegria na fé, assim como ele se rejubilara com a sua recente ordenação. Para o autor, Paulo está dizendo a Timóteo: combate as lutas e desafios do teu ministério, retornando àquele dia, fonte de tanta alegria, e traz essa alegria de volta ao teu espírito. Essa alegria não vem de ti, mas do Espírito Santo que te foi dado com nova porção na tua ordenação. No Concílio de Trento, o capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo também foi interpretado lá no 16º século. Esse foi um dos mais significativos concílios entre os 21 da Igreja. Ocorreu no despertar da reforma de Lutero. Os reformadores estavam negando a ideia da ordenação sacerdotal como um sacramento verdadeiro, que confere a quem o recebe um poder especial, como o de consagrar a Eucaristia e perdoar pecados. Alguém que é consagrado para o serviço de Cristo e que, assim, tem dons diferentes dos dons dos leigos. O Concílio de Trento reafirmou e definiu a doutrina da Igreja sobre o sacramento da ordem. Citou a passagem de 2 Timóteo 1 para fundamentar essa interpretação, invocando o testemunho da Escritura, além da tradição. É dito no concílio que ninguém deve duvidar que a ordem seja um sacramento verdadeiro, pois Paulo mesmo o afirmou ao exortar Timóteo a reavivar o dom de Deus presente nele pela imposição das mãos de Paulo, como o apóstolo mesmo diz. Desta forma, podemos concluir respondendo à nossa questão inicial. Sim, sabemos que Timóteo foi ordenado sacerdote por São Paulo, e o sabemos com base na própria Sagrada Escritura. Se você gostou dessa postagem, clique seu joinha e inscreva-se no canal, acionando o sininho para ser notificado de outras publicações.